Olá, Luiz. Oi, Geisa, tudo bem? Bem? Então, Tudo conseguimos nos ótimo. encontrar virtualmente aí. Seja bem-vindo ao perfil do Fórum de Desenvolvimento, que é uma instituição da Assembleia Legislativa criada há 16 anos para falar sobre desenvolvimento econômico e chamar também a sociedade para esse debate. Então, a gente reúne aqui 58 instituições, entre universidades, Sistema S, sindicatos, organizações que estão focadas nessa questão do desenvolvimento no Estado. E é um prazer estar aqui contigo hoje. Fala um pouquinho para a nossa turma aqui, você que é o CEO da Bússola Tech, como é que vocês funcionam e qual é o principal foco de vocês em relação ao legislativo? Perfeito, Geisa. Primeiro, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo fórum, pelo trabalho que tem sido feito na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E é um prazer estar aqui com a rede de vocês, compartilhando um pouco desse tema e, obviamente, aprendendo com vocês também, pessoas que estão na linha de frente nesse processo de transformação das nossas casas legislativas. Geisa, a bússola, ela nasceu como uma coisa muito orgânica. Então, eu tenho um passado que é na área de tecnologia. Então, antes de fundar a bússola, eu trabalhava no Google aqui no Brasil, na equipe de compliance, e saí para fundar a Bússola Eleitoral na época. Foi uma plataforma que nós desenvolvemos para unir o uso de ferramentas tecnológicas à cidadania, apoiando os eleitores em como eles poderiam encontrar as candidaturas às eleições proporcionais, que a gente sabe tem um número muito elevado de candidatos. Então a gente pensou, como que a gente pode usar a tecnologia para apoiar esse processo? Depois das eleições, a gente foi num processo muito orgânico de entender qual era o nosso papel. Então nós tínhamos uma série de usuários que foram eleitos às casas legislativas, e a gente pensou, como que a gente pode acompanhar esses usuários? E a gente foi vendo que as casas legislativas no Brasil tinham uma dificuldade ainda em dispor uma série de dados que a gente precisava. Então a gente pensou, como que a gente, como bússola, agora bússola tech, não mais bússola eleitoral, pode apoiar nesse processo de transformação digital? Por que a gente olha a tecnologia como uma aliada do poder executivo, do poder judiciário, da cidadania, mas a gente não olha para a tecnologia como uma aliada do poder legislativo nas suas atribuições de representatividade, de se legislar, de se fiscalizar? A gente falou, não é possível. A gente começou a fazer uma pesquisa no Brasil e no mundo, e a gente viu que nem existia uma terminologia para isso. Então, no ano passado, em parceria com nossos colegas do ITS Rio, a gente pensou, o que seria esse ecossistema de tecnologia no legislativo? Aí nasceu o nome Legistec, que aí eu vou contar um pouquinho mais no decorrer da nossa conversa. Então, hoje a Bússola tem esse papel de conectar as melhores práticas que a gente faz uma pesquisa em relação a outros parlamentos, a startups, a academia, com os parlamentos. Isso é muito interessante, né? E é uma fonte inesgotável. A gente que trabalha no legislativo, às vezes não tem muita referência do que está sendo feito em outros países, em outros estados. Quais são as soluções que as pessoas estão encontrando no dia a dia para viabilizar essa aproximação da tecnologia e do uso no parlamento? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que vocês estão buscando, né? E como é que esse momento de pandemia também lançou para vocês um desafio de falar mais profundamente sobre esse tema, já que estava todo mundo obrigado a experimentar a tecnologia no parlamento para poder dar conta de estar ativo, vivo, funcionando numa época tão crítica da nossa história, né? Perfeito, Geisa. A gente tem que entender que hoje o legislativo brasileiro ele é uma liderança mundial quando a gente fala do uso de tecnologia. A gente não pode ficar com receio de falar isso. É importante falar. O parlamento brasileiro hoje, Câmara dos Deputados e Senado, tem uma robustez, uma capacidade técnica impressionante quando a gente compara com outras casas legislativas nacionais. Esse é um ponto. Agora, as casas legislativas municipais, estaduais, elas não têm os mesmos recursos, não têm os mesmos recursos humanos, e ainda não tiveram a possibilidade de fazer tantos testes como as casas federais fizeram. Então, elas ainda estão num nível anterior. Hoje, a gente divide esse processo de transformação digital em 4 eixos, que é digitalização, ou seja, digitalizar processos, documentos. Hoje, com o SDR, como a gente chama, né, o Sistema de Deliberação Remota, a gente está no comecinho dessa primeira parte. Em seguida, a gente tem o processo de transparência.
E dentro de transparência, a gente tem que subdividir ainda, que é a capacidade de simplesmente dispor as informações, mesmo que cruas, para o cidadão, para a sociedade civil, a capacidade, em seguida, de simplificar e usar uma experiência do usuário dentro desse tipo de portal, é uma segunda vertente dentro de transparência, e, por último, criar uma padronização, tanto dentro da casa quanto entre as casas. Esse é fundamental. Uma terceira vertente é a participação. A gente está falando tanto de uma participação a nível de se referendar o que está acontecendo na Casa Legislativa, de perguntar à população o que ela acha sobre um determinado projeto, como também de convidar a sociedade civil para participar da própria elaboração do projeto. Aqui a gente tem, por exemplo, o Marco Civil da Internet como um grande exemplo, que não foi feito dentro do Legislativo, mas aconteceu esse processo na época, se não me engano, no Ministério da Justiça, no portal da Cultura Democrática, Cultura Digital. E, por último, a gente tem o uso de inteligência artificial dentro do processo legislativo. Mas você vai pensar, mas para que a gente quer um robô, a gente quer um exterminador do futuro no processo legislativo? Não, a gente não quer isso. A inteligência artificial ela ajuda, no momento que a gente está, a encontrar padrões. Então, ela pode ajudar o parlamentar a falar, olha, deputado, deputada, vereador, vereadora, olha que interessante, você quer propor um projeto sobre esse tema? Você pode fazer uma busca em todos os projetos que já foram oferecidos na casa e encontrar quais abordagens já se linkaram a esse tema. Não necessariamente apenas pelas palavras-chave, mas tudo o que se relaciona a essa palavra-chave. Isso é algo que uma inteligência pode construir. Então, é uma mudança de paradigma de pensar, eu não vou propor um projeto simplesmente por propor, eu não vou considerar que esse é o meu padrão de efetividade do meu mandato. Eu vou propor um projeto que seja muito qualificado. Então, agora, a gente se divide nessas 4. Não, mas termina aí, então. Então, hoje, a Câmara dos Deputados do Senado Federal, eles já conseguiram passar por todas essas etapas. Agora, quando a gente pega a maioria das câmaras municipais, elas ainda estão no começo da primeira. Então, hoje, um número muito expressivo de câmaras municipais não tem nem site. Por exemplo, no mapeamento que nós fizemos agora das casas utilizando deliberação remota, nós vimos um caso muito peculiar e eu acho muito interessante, que é a Câmara Municipal de Belém do Piauí. É uma Câmara Municipal de uma cidade muito pequena. E eles não têm um site. Mas eles decidiram fazer a deliberação remota. E como eles fizeram? Usaram a página que eles têm no Facebook. Então, eles podiam não fazer nada, podiam simplesmente suspender os trabalhos e não oferecer esse tipo de solução. Ou muitas vezes fazer igual outras câmaras fizeram. Faço uma sessão remota, numa sala fechada, e não vou disponibilizar para ninguém. Não. Eles pegaram e falaram, não, a gente vai fazer. A gente tem qual canal? Tem a página no Facebook, a gente vai disponibilizar lá. Então, esse é um caso muito interessante que a gente encontrou hoje. Então, as câmaras municipais das assembleias, com exceção da Câmara de São Paulo, que eu já falo um pouquinho mais dela, elas estão já nessa etapa, elas estão ainda nessa etapa de entender como que elas elaboram um processo de transformação digital no mais básico, né? Digitalização. Então, acabar com papel, você fazer todo o processo legislativo na tramitação online, inclusive utilizando ferramentas que já existem, por exemplo, como o do portal Interlegis, onde eles oferecem o sistema SAPL. Parece uma sigla, parece um bicho de 7 cabeças, mas é o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo. Inclusive agora, o próprio Interlegis do Senado Federal, eles estão disponibilizando o SAPL-R, que é o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo Remoto, inclusive para apoiar as câmaras municipais das assembleias a passar por esse processo. Então, para finalizar, Geisa, quando a gente analisa hoje a Câmara dos Deputados, o Senado, essas casas têm um protagonismo internacional muito grande, elas estão numa outra etapa. Mas por que elas estão lá? Porque elas já passaram por todas essas outras. Elas já testaram, já erraram por muitos anos. E que é interessante, então, né? Mas é que apesar de a gente ter casas legislativas, né, federais já muito avançadas, tem todo um desafio interno delas também, que vocês discutem muito nos podcasts, etc., que é de internalização também, né? De fazer essa divulgação de que esses elementos, que essas ferramentas já estão à disposição dos mandatos, né? E aí dentro desse processo, eles têm um desafio maior de lidar com uma quantidade, né? Centenas de deputados
no caso da Câmara dos Deputados e os senadores, para fazer com que eles experienciem também essas inovações que já são possíveis, que já estão internalizadas na casa. No restante do Brasil, e aí eu queria saber mais de você, porque vocês começaram muito a trabalhar com candidatos, né, que queriam se colocar nesse processo, e aí você tem todo um contato mais individual, que tem uma possibilidade de trabalhar aquelas tecnologias, de se sensibilizar e saber da importância daquilo. Como é que, na sua visão, isso passa para a existência das próprias casas, né? Como é que funciona esse processo? Por onde começa isso? Perfeito, Geisa. Primeiro ponto, existe algo que é uma institucionalidade da casa, que ela detém a memória da casa. Então, ao contrário do mandato, que de 4 em 4 anos ele pode sofrer uma mudança, o servidor da Casa Legislativa, ele não passa por esse tipo de mudança. Então, ele é aquela linha contínua que você pode sempre contar. Então, é aí que você constrói essa expertise, é aí que você vai construir o que é feito pela casa. Mas, obviamente, você precisa do parlamentar. O parlamentar, ele é a centralidade da Casa Legislativa. A Casa Legislativa existe para que o parlamentar use aquele espaço para representar os seus constituintes. Então, o que a gente precisa entender? É o parlamentar como um aliado desse processo de transformação digital. Mas como que a gente faz isso? O processo de transformação digital não precisa atender a mim, servidor. Eu posso achar que minha solução é maravilhosa, mas será que o parlamentar também acha isso? Será que ele entende como utilizar essa solução? Aí a gente entra naquele conceito de experiência do usuário. Qual a experiência do usuário para o parlamentar? Então, todo esse tipo de solução precisa ter um teste e uma constante conversa com os parlamentares para que ele entenda a importância daquele tipo de projeto. Por exemplo, um caso que eu acho excepcional, aconteceu agora durante a crise. No Senado Federal, o secretário-geral da mesa, Luiz Fernando Bandeira, ele liderou o projeto na hora de implementar um plenário virtual e ele trouxe um ponto que pareceu ser um detalhe, mas eu achei simplesmente excepcional. Ele falou, olha, a gente está implementando um sistema que é novo, existem parlamentares que, por diversas razões, podem não conseguir acessar. Trazendo essa perspectiva, foi feito um sistema muito robusto de deliberação remota no Senado Federal aqui no Brasil, mas pensou-se, será que é razoável que o parlamentar, por uma impossibilidade qualquer que seja, não participe porque não conseguiu acessar a reunião? Então eles disponibilizaram um acesso analógico. O parlamentar pode usar o seu telefone e acessar a sessão e expor as suas ideias. Então, esse é um ponto que eu acho fundamental de um processo de transformação digital robusto. Porque imagina, você vai deixar o parlamentar de fora porque ele não conseguiu entrar na sessão, ele vai ficar frustrado, você não gerou um aliado nesse processo, entende? Então, é absolutamente fundamental. E é fundamental mostrar para o parlamentar quais são os padrões da casa. Por exemplo, na Câmara dos Deputados, um projeto muito interessante que foi desenvolvido pela Patrícia Reda do Lab Hacker foi o novo portal da Câmara dos Deputados. Então, ela pensou, eu conheço alguns parlamentares, eu sei que eles vão gerar resistência. Então, o projeto está pronto já há alguns meses. Quando que eu vou implementar esse tipo de projeto? Ela esperou justamente na virada do mandato. Então, os parlamentares vão chegar, aqueles que não retornarem porque não foram reeleitos, enfim, mas aqueles que entrarem, aqueles que nunca estiveram na casa, eles já nunca conhecerão o sistema antigo, eles só conhecerão um sistema novo. Ela utilizou esse momento e criou um novo padrão. Entende? Então, ela diminuiu a resistência que ela teria, por exemplo, propondo um projeto como esse no meio do mandato. Então, são diversos casos, a gente poderia ficar falando a noite inteira aqui. Então, é um processo que você tem que aliar uma compreensão do que o parlamentar deseja, do que ele precisa no seu dia a dia, com uma experiência de uso, entender qual é o propósito da casa. É uma experiência de você entender a tecnologia que está disponível e aliar a sociedade civil e o ecossistema empreendedor. Então, como que, por exemplo, uma série de startups já tem uma série de soluções que podem te apoiar, como que a sociedade civil pode te apoiar e como a academia pode te apoiar nesse processo.
E uma coisa interessante, Luiz, que eu queria que você contasse para a gente, vocês fizeram esse levantamento e que você trouxesse os números, né, de casas legislativas que conseguiram fazer essa transição para deliberações remotas e em relação e a comparação disso, né, do Brasil com o resto do mundo. Você falou uma coisa muito interessante aqui no começo da nossa conversa, não sei se estava todo mundo aqui ainda, que a gente é exemplo, sim, né? As nossas casas legislativas federais, elas são exemplo para o mundo e já fizeram coisas, já avançaram muito nessa questão da tecnologia. Então, eu queria que você falasse desses números que vocês levantaram. Perfeito. Hoje, além das duas casas do Congresso Nacional, e dentro do Senado, eu preciso frisar que a gente tem duas soluções diferentes de deliberação remota. O que é utilizado no Senado e o que é utilizado pelo Interlegis. Para quem não sabe, o Interlegis ele é um programa que faz parte do Instituto Legislativo Brasileiro, que é uma escola do Legislativo do Senado Federal. Eles criaram um programa para apoiar as casas legislativas subnacionais, ou seja, as assembleias, as câmaras municipais, a passar por esse processo educacional, esse processo de capacitação dessas casas. Então, e eles também desenvolveram o que eu falei anteriormente, o SAPL-R. Agora, hoje, além das duas casas do Congresso Nacional, nós temos 23 assembleias legislativas em todo o país, utilizando alguma forma de deliberação remota, e 169 câmaras municipais. A gente está falando de deliberação remota, plenário virtual, existem alguns nomes, mas não existe um padrão. Então, cada casa utiliza a ferramenta de um jeito. E quando a gente fala de ferramenta, é uma ferramenta de videoconferência muito simples, que é disponibilizada nas redes sociais, ou, por exemplo, no próprio YouTube. Então, a gente está falando aqui não de uma necessidade de ter um desenvolvedor, de gastar dinheiro, de ter um gasto de tempo muito grande. A capacidade criativa do servidor de olhar o que ele tem à sua disposição, muitas vezes sem gastar nada, e falar, eu posso utilizar essas ferramentas para solucionar o meu desafio. Então, via de regra, 99% das casas utiliza a videoconferência do Zoom. Uma ou outra utiliza o Skype ou utiliza o Google Meet, mas a grande maioria usa o Zoom. Mas a própria configuração que eles fazem na plataforma é diferente. Então, por exemplo, a maioria das câmaras municipais, elas não limitam o poder de fala. Então, por exemplo, na Câmara dos Deputados, no Senado, você tem um servidor da casa controlando o microfone, quem fala, a hora que fala, a ordem de inscrição, quem pedir por questão de ordem. Nas câmaras municipais isso não acontece, é uma coisa muito mais orgânica. Então, em muitos casos você vê vários vereadores falando ao mesmo tempo. Então, é uma coisa muito mais simples. E a própria votação, diferente, por exemplo, dessas que a gente está comentando da Câmara e do Senado, é uma votação simples do tipo, eu, Luiz, voto sim, voto não, me abstenho. É a votação por vídeo. Então, são casas utilizando ferramentas muito simples e, o mais importante, adaptando os seus regimentos para essa nova dinâmica. Então, como que eles pegam um regimento que foi construído a duras penas, a muitas mãos, uma dinâmica totalmente offline, analógica, e colocam ela no virtual. Então, por exemplo, como que você vai fazer a ordem dos inscritos, como você pede uma questão de ordem, como você vai obstruir os trabalhos, se você está na minoria. Então, tem todos esses desafios. E a gente está falando apenas do plenário. Se a gente entrar para as comissões, então tem uma dificuldade ainda maior. Então, por exemplo, como que você vai garantir a participação social nas comissões? Como que você vai ter padrões mínimos de transparência dentro das comissões? Como que vai ser a submissão de projetos, de emendas? Como que você vai acessar o relatório que vai ser emitido sobre o parecer do relator? Então, existem muitas etapas que ainda estão muito incipientes. E ainda não existe uma solução plenamente desenvolvida para as comissões. Então, o que existe muitas vezes, utilizar simplesmente uma ferramenta de videoconferência para manter as comissões, ou tentar adaptar de alguma forma aquela solução que foi feita para o plenário para também utilizar nas comissões. Mas algo especificamente para as comissões ainda não. Na sua percepção, né, vendo tantas experiências, a gente está falando de 169 câmaras municipais de mais de 5 mil que a gente tem espalhados, mais de 5.500 que a gente tem espalhadas no país. Ainda é um número pequeno, mas a gente sabe também da dificuldade que muitas vezes, o acesso à internet em várias partes do Brasil. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem dificuldades em alguns municípios ainda. Então, essa questão da infraestrutura tecnológica que precisa estar embarcada para entrar num processo como esse, também tem que ser levado em consideração nessa questão, né? Não é só uma opção se eu quero ou não quero, às vezes não dá para fazer.
Na tua percepção, assim, com todas essas soluções que estão sendo encontradas no campo e no imediatismo, né? Do que eu preciso que funcione agora. É engraçado quando a gente fala no processo de pandemia, né, da análise do que está acontecendo agora, a gente percebe saltos enormes, processos que levariam às vezes 5 anos, ou esperariam uma mudança de legislatura para serem implementados, para poder chegar gente nova junto com um novo processo. Só que agora, assim, todo mundo foi pego de surpresa e precisou colocar o carro para andar. E aí, assim, na tua percepção, o que se consolida nesse processo? O que foi colocado de novidade agora que deve permanecer? E o que você acha assim, que vai morrer imediatamente depois que a gente botar todo mundo junto de novo? Assim? Você acha que não tem como se segurar, porque a solução ela respondeu à pandemia, mas ela não pode, ela tem mais dificuldade de se estabelecer no dia a dia, né? O próprio rito legislativo. Bom, primeiro, é um número reduzido de casas legislativas municipais, mas tem um ponto que é muito importante a gente trazer. Hoje, a gente tem no Brasil mais ou menos 85% das câmaras municipais, as 5.570, tem um número muito pequeno de vereadores. Então, elas são de 9 a 11 vereadores. São municípios muito pequenos. E se eu te disser que dessas 169 câmaras municipais, elas representam, a nível municipal, cerca de 1/3 da população. Então, é um número muito expressivo que a gente está falando. Então, óbvio, a gente tem grandes metrópoles, mas também tem cidades muito pequenas. A gente tem, por exemplo, uma cidade que, se não me engano, chama Lajeado Grande, em Santa Catarina, tem 1.400 habitantes. Entende? Então, é uma diversidade muito grande. Então, mesmo quando a gente olha fatores econômicos, a gente tem de um lado, por exemplo, cidades com PIB per capita de R$5.000 por habitante, isso tem cidades com R$300.000 por habitante. Então, e você vê uma diferença muito pequena da solução que está acontecendo nessa ponta e nessa ponta, porque eles usam as mesmas ferramentas. O que varia é que tipo de configuração eles colocam nessas ferramentas. O que acontece, Geisa? Por exemplo, você tem cidades como Manicoré, no estado do Amazonas, que tentaram implementar esse tipo de solução e não conseguiram. Por quê? Porque eles avaliaram, depois de desenhar todo o projeto, que a cidade não detinha um acesso à internet que fosse suficiente para que os vereadores das suas residências conseguissem acessar a sessão com a plena segurança. Então, eles não conseguiram implementar o projeto por causa disso. Eu acho que esse é um outro ponto interessante. Agora, o que fica, o que não fica? Bom, primeiro, claramente, todas as reuniões serem remotas, claramente não fica no momento pós-pandemia. O parlamento é um espaço democrático, um espaço onde as pessoas podem ir lá fisicamente e defender o seu ponto de vista, falar com o parlamentar. Aquele famoso, deputado, posso falar com o senhor, com a senhora? Não posso? Eu ando no corredor com o senhor, não se preocupe. Então, é o famoso vou caminhando e falando junto. Esse é um ponto que a gente jamais vai conseguir substituir. Agora, existem melhorias. Por exemplo, será que as assembleias, as grandes câmaras municipais, o Congresso Nacional, precisa, por exemplo, vamos dizer, precisamos trazer um especialista de outro país para falar como eles lidaram com o problema da Covid-19? Será que a gente precisa trazer a pessoa de lá, para que ela se arrisque, pegue um avião, que a Casa Legislativa desembolse um recurso? Será que ela não poderia fazer igual a gente está fazendo? Utilizar uma ferramenta de videoconferência, onde a pessoa gasta apenas o tempo que ela vai falar, depois ela segue as suas atividades normais? Isso é algo que as pessoas estão finalmente realizando e que será factível, será uma realidade depois. Então, a conectividade da Casa Legislativa com certeza melhorará. Eu acho que tem um outro ponto que é o seguinte: como que a Casa Legislativa por si só estará aberta a novas inovações tecnológicas. Então, antes, o braço de tecnologia era importante, mas, como muitos servidores já comentaram, eles falaram, era importante, mas era visto como uma perfumaria, era algo que era interessante, que dava alguma mídia naquele momento, mas depois perdia a relevância. Agora, a própria centralidade da existência da Casa Legislativa e dos seus trabalhos depende de uma solução tecnológica. Então, é uma mudança de paradigma. A gente está saindo de uma dinâmica de um parlamento como espaço e entrando no parlamento, indo além do espaço. O parlamento, o legislativo, a deliberação, a democracia como um valor. Então, é um mote que a gente usa que no tempo de crise o parlamento precisa inovar. Ele está inovando.
E é muito interessante, né, participar desse momento, né, e ser plataforma para que essas inovações sejam vistas, sejam trabalhadas de forma dinâmica, né? Eu acho que o trabalho que vocês têm feito e os debates que vocês têm trabalhado, eu queria que você falasse um pouquinho assim de como é que vocês estão observando esse momento e trazendo essas informações via a plataforma de vocês para o público, como é que tem sido essa interação com os próprios parlamentos. O que a gente fez logo do começo? A gente falou, esse parece ser um movimento que está começando, está ganhando tração ali em março. Começando com, primeiro, a Câmara Municipal de São Paulo, que já tinha uma solução de deliberação remota desde o ano passado, e a partir desse ano, com a crise, a gente tem a utilização desse tipo de ferramenta pela Câmara e pelo Senado. Parece a gente que isso será uma tendência, uma vez que a crise tem uma perspectiva de ser um pouco mais longa e o Legislativo não pode parar. Então, a partir dessa premissa, a gente desenvolveu um pequeno robô que rastreia todas as soluções que as câmaras municipais, assembleias estão fazendo no Brasil. Então, com isso, a gente criou um mapa onde a gente disponibiliza as informações básicas para que o usuário consiga acessar. Então, deixa eu ver como é que essa Câmara utilizou. Como que essa Câmara fez a sua resolução para implementar a deliberação remota? Como que essa Câmara está disponibilizando o acesso ao apoio ao processo legislativo? São os dados de tramitação dos projetos. Como que essa Câmara está fazendo para fazer a sua deliberação virtual para videoconferência? Então a gente fez esse mapa e instiga que outras câmaras também façam, porque a gente entende que isso é importante no momento como esse que a gente vive. E para que elas façam isso, a gente traz essa perspectiva do reconhecimento. A gente quer reconhecer as câmaras municipais, a gente quer reconhecer esse trabalho que é fundamental, porque o servidor que trabalha com esse tipo de disrupção dentro da casa, muitas vezes ele não tem o apoio que é necessário para fazer esse tipo de mudança. Ele não tem aquele protagonismo. Então a gente pensou, poxa, a gente consegue dar esse protagonismo, a gente consegue trazer isso à luz. Então a gente mapeou todas essas casas legislativas. Ao final da crise, nós vamos fazer uma premiação para todas as câmaras municipais, assembleias do Congresso Nacional que utilizaram esse tipo de solução. Mesmo, não importa qual tipo de solução, pode ser aquela mais simples possível, como aquela que eu comentei que nem o site tinha. Mas também a gente precisa ter uma honestidade intelectual de falar, olha, todos fizeram, então parabéns, mas vocês foram os melhores. Então, a gente vai fazer essa premiação, mas a gente viu que tinha um caráter além, tinha um caráter educativo. Por exemplo, dessas câmaras que eu comentei, algumas delas não disponibilizavam as suas sessões de forma digital no seu site, no YouTube, ou qualquer outra plataforma. A gente viu que não era uma má fé do servidor, não era uma má vontade, ele não sabia usar a plataforma. Então, é esse tipo de ajuda que a gente tem que dar. Então, a gente pensou, como que a gente pode pegar esses casos de pessoas que já estão trabalhando com essa área, já estão implementando, e oferecer isso gratuitamente para as pessoas. Então a gente criou uma série de webinars justamente para construir essa comunidade. A gente pegar essa comunidade que a gente chama de Legistec, de servidores, de empreendedores, de acadêmicos, de sociedade civil, e falar, gente, está aqui um espaço, vamos utilizar esse espaço, vamos construir junto, vamos pensar junto. Porque hoje, Geisa, o Brasil ele ainda não chegou nesse modelo ideal de deliberação remota. Existem alguns modelos muito bons, mas a gente está no momento de testar ainda. É o que a gente chama de o sandbox, né, que na terminologia de tecnologia, que é a caixa de areia. O que é a caixa de areia? Aquele espaço onde você pode testar e errar com mais facilidade. Então a gente está justamente nesse momento de teste. Talvez no final da crise a gente tenha uma série de soluções que sejam adequadas para cada tipo de casa. A gente não pode exigir, por exemplo, que uma pequena Câmara Municipal utilize uma solução tão sofisticada quanto a Câmara dos Deputados. Não é razoável, não faz sentido. Então, quais seriam essas soluções ideais para cada tipo de casa? Acho que no final dessa crise a gente pode ter avançado nesse caminho. E é interessante, né? Porque as soluções que estão disponíveis nos sites do Legislativo Federal, se a gente pode chamar assim, mas essas soluções que estão disponíveis lá, elas atendem num nível de sofisticação muito grande. Então, também entender que as soluções podem ser muito mais simples, podem ser muito mais, assim, ter uma usabilidade melhor, e essas soluções podem também fazer parte dessa caixa de ferramentas que o próprio Interlegis dispõe, pode ser muito interessante. Então, é uma reflexão interessante e importante de ser feita, de ouvir,
né, de ter mais conexão lá com a ponta, né, com os pequenos municípios, com as pequenas casas legislativas, para saber de que forma eles estão tratando o problema e como eles estão resolvendo no dia a dia, né, praticando e errando e acertando essa nova realidade. Com certeza, Geise, a gente está no momento de construção de conhecimento. É um dilema, como que a gente testa e erra no serviço público. Isso tem um custo econômico, social, político, mas será que não é muito mais razoável a gente testar e errar numa pequena cidade do que testar e errar em todas as câmaras municipais? Será que não é factível que a gente crie esse laboratório? Porque o legislativo, por natureza, é esse espaço. Mesmo antes da crise, mesmo antes dessas casas legislativas estarem implementando as suas deliberações remotas, a gente já discutiu isso no ano passado, que é como utilizar esse espaço do legislativo, que é uma caixa de ressonância. Então, a casa legislativa não é, por exemplo, você pega a prefeitura. A prefeitura você tem um cargo eletivo que é o prefeito, e você tem ali o seu secretariado que está abaixo dele. A Casa Legislativa não, ela tem ali a sua institucionalidade, a sua presidência, a sua mesa diretora, mas ela também tem pequenos núcleos, ela é subdividida. Então, por exemplo, a Câmara Municipal de São Paulo tem 55 pequenos núcleos, a Câmara dos Deputados tem 513, o Senado Federal tem 81. Então, será que a gente não poderia, por exemplo, utilizar esses espaços para construção de conhecimento, para validação de ideias? Por quê? O executivo, por natureza, ele é verticalizado. Então, tudo que você vai testar, em tese, você precisaria testar já em escala. Você precisaria dispor para todos. Mesmo que você crie alguns programas, por exemplo, já existiram algumas tentativas de, poxa, como é que a gente faz para testar um tipo de política pública, um tipo de tecnologia na implementação de política pública? Mas você tem que criar uns bypasses, que são uns contornos que são muito complicados. Agora, na Casa Legislativa, por exemplo, o próprio parlamentar pode apoiar nesse processo. Por exemplo, ele próprio, com a sua verba de gabinete, que todas as assembleias estaduais e as duas casas do Congresso Nacional dispõem, podem, por exemplo, eu preciso de uma ferramenta que me apoie na fiscalização de uma política pública de combate à Covid-19, por exemplo. Poxa, será que eu não poderia abrir um edital do meu mandato, convidar os empreendedores com regras claras, transparentes, validadas, chamando pessoas da universidade, chamando pessoas da iniciativa privada, falando, gente, olha, preciso de uma solução, preciso testar, não existe nada do tipo. É um empreendedor que está vindo pela primeira vez, a chance dele errar é muito grande, mas eu uso um recurso que é de muito mais fácil liberação, que é a utilização do recurso da verba de gabinete. Você não precisa perder a transparência para usar esse recurso. Mas, por exemplo, esse recurso não passa pelo crivo da Lei 8666, o que facilita muito esse tipo de processo. E facilita muito a construção de conhecimento. Então, desde sempre, a gente traz essa perspectiva aqui. A Casa Legislativa não tem que ser apenas um hub de inovação centrada em si só. Ela pode ser um hub para todo o poder público, porque ela, por natureza, tem a descentralização que é necessária para fazer esse tipo de teste. A própria discussão a respeito do desenvolvimento, né, e do processo legislativo é muito interessante, porque à medida que as pessoas vão tendo conhecimento de como é que funciona, como é que funciona a tramitação de um projeto, quais são os momentos em que ela pode, como cidadã, a pessoa pode participar desse processo, dar sua sugestão, chegar junto de um deputado, de um vereador, e ver a sua ideia também tomar corpo e se transformar numa legislação e algo que possa impactar a sociedade. É uma experiência assim, muito, muito rica e muito interessante. E que a tecnologia muitas vezes pode ajudar, né? Pode ser o grande processo de ampliar essa escuta da sociedade a respeito do que é a prioridade, do que são as necessidades que precisam ser atendidas e de que forma você consegue solucionar um problema assim, com soluções mais simples, né? Menos elaboradas, mas que podem chegar junto nesse processo. Essa experiência, né, de se aproximar dos mandatos, de trabalhar pequenos núcleos de erro e acerto, e registrar também esse processo de aprendizado, acaba sendo um trabalho que vocês têm feito bastante, né? Exato. Então, por exemplo, você traz essa perspectiva de o parlamento, ele não consegue, por si só, vamos pegar a nível federal, entender todas as necessidades da sociedade. A sociedade precisa trazer isso ao parlamento, o parlamentar precisa estar próximo da sua base eleitoral para ele conseguir ser esse canal onde ele leva esse tipo de demanda para dentro da Casa Legislativa.
E nem sempre isso é possível. Então, um caso que eu acho muito interessante é o portal E-Cidadania do Senado Federal. Então, é um portal onde todo cidadão consegue colocar uma ideia legislativa. E o importante é, o cidadão coloca a ideia, ele não tem que redigir o projeto de lei. Porque redigir um projeto de lei demanda uma certa expertise, um certo conhecimento sobre determinado projeto. Então, a pessoa vai lá, eu acho que olha, tem esse problema, precisa acontecer isso, isso, isso. Ela coloca isso na plataforma. Se outras 20 mil pessoas apoiarem essa mesma ideia, entenderem que essa ideia é relevante, esse projeto entra por iniciativa do projeto da cidadania dentro da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania Participativa do Senado Federal. E ali ela precisa seguir a tramitação, ou seja, os parlamentares são obrigados a considerar aquele projeto. E recentemente um projeto foi aprovado assim no Senado Federal, um projeto que trata sobre um tipo de doença muito raro, muito específico, que por natureza pode ser que o parlamento não estivesse tão atento a esse tipo de problema. Mas a sociedade civil trouxe e falou, gente, isso é um problema, nos ajudem a resolver. Você como parlamento traga isso para o debate. Então, são soluções como essas que a gente tem que focar hoje e pensar como que a gente pode replicar esse tipo de solução. Como que a gente pode oferecer esse tipo de solução para as casas abaixo, subnacionais, assembleias e câmaras, mas também exportar isso. Como que, por exemplo, outros parlamentos podem fazer isso. Então, por exemplo, hoje a Câmara dos Deputados tem um grupo que coordena um grupo de, se não me engano, 23 a 24 parlamentos nacionais em todo o mundo, onde eles ajudam esses parlamentos nesse processo de transformação digital. Desde ajudar na microfonia na hora do plenário virtual, até pensar, nossa, como é que vocês estão fazendo o sistema de votação, como vocês estão fazendo a comissão. Então, é justamente criar esse espaço de colaboração. Se a gente não está colaborando, a gente realmente não está inovando. Então, acho que um ponto central do parlamento brasileiro hoje é uma perspectiva de colaboração. Você podia falar um pouquinho, né, de como esse processo acontece em outros parlamentos? Quando a gente estava conversando na prévia aqui do nosso bate-papo, você falou assim, a gente acha que está distante, né, de outros países, mas o Brasil já avançou muito em determinadas questões em que a resistência é muito maior, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Perfeito. Primeiro, antes mesmo da crise, projetos que já tinham sido feitos e superados há um bom tempo pelo parlamento brasileiro não tinham nem começado em outras casas. Agora, no momento de crise, isso se evidencia. Por exemplo, no Congresso americano, eles fizeram o caminho inverso. Aqui, as casas legislativas falaram, a gente tem que manter o plenário. O plenário é o mais importante agora. Então, começou-se uma solução para construir um plenário virtual. Enquanto, por exemplo, o Congresso americano falou, não, a gente precisa começar pela comissão. Depois que a gente definir a comissão define o plenário. Então, eles fizeram esse caminho. E conversando com alguns colegas, principalmente no Congresso americano, eles falaram, Luiz, a gente tem um desafio que não é técnico. A gente conseguiria oferecer uma solução em pouquíssimo tempo. Agora, tem um regimento, tem uma tradição que é secular. Então, por exemplo, sempre que a gente conversa com o parlamentar, ele fala, não, mas eu não quero mudar o processo. Desde os pais fundadores a gente faz o processo desse jeito, tem que continuar desse jeito, que é assim que a gente apresenta o povo americano. E isso gera um desafio. Então, por exemplo, chegaram ideias que não eram tão apropriadas. Então, parlamentares nos Estados Unidos queriam mandar prepostos presencialmente no plenário para votarem por eles, para não precisarem eles irem. Mas a gente pensou, mas o parlamentar não está em risco, mas a pessoa que está representando ele está em risco de se infectar. Então, eles conseguiram convencer por quê? O parlamento britânico, pela primeira vez em 800 anos de história, falou, vamos deliberar remotamente. Então, um grupo de membros do parlamento muito significativo chegou e mandou uma carta para o speaker falando, não podemos fechar o parlamento, a gente tem que encontrar uma solução. E isso é interessante, porque quando você vê uma casa tão tradicional, uma casa com uma relevância tão grande dentre outros parlamentos, fazendo isso, ajuda no convencimento nas demais. Então esse é um ponto interessante. Por exemplo, as sessões remotas que a gente sempre fala, elas nasceram no Senado espanhol, mas eles nunca fizeram, de fato, uma sessão plenamente remota. Era, por exemplo, um parlamentar não consegue vir por qualquer razão de saúde, ele consegue participar remotamente.
Não consegue votar, mas consegue participar, consegue falar. Então, começou ali. Será que todos os parlamentares poderiam fazer? Foi essa provocação que aconteceu no começo da crise. Então, existem, infelizmente ainda, o que a gente mais vê, onde a gente mais vê esse tipo de solução, fica na Europa e na América do Norte. Por exemplo, a Casa dos Comuns, o Canadá, inclusive já implementou há cerca de 1 mês e meio a sua solução de deliberação remota, inclusive com um agravante, que isso é bem difícil. O parlamento canadense, ele é bilíngue. Então você precisa de um parlamento que fale tanto inglês quanto francês. E você precisa de um esforço de tradução desse tipo de conteúdo. E outro ponto. A América Latina também está à frente nesse tipo de desenvolvimento. Infelizmente, ainda regiões como a África, a Ásia, não estão tão avançadas nesse tipo de processo. Então, é algo que ainda está mais segregado a uma região norte do planeta, onde esse mundo euroatlântico e, em parte, também na América Latina. Uma pergunta, assim, para saber a sua opinião mesmo, né? A gente sabe que os parlamentos estão sempre sendo questionados a respeito dos custos que eles representam para a sociedade, do trabalho que eles entregam, enfim. Com esse ativismo, né, e com esse olhar para a necessidade e a importância de estar presente nesse momento, dando respostas, olhando fazendo passar projetos de lei que podem, de fato, resolver urgências que surgem por conta de algo que ninguém conhecia, ninguém sabia sequer como reagir e trabalhar na questão. A gente está falando do novo coronavírus. Você acha que também muda um pouco a percepção da sociedade a respeito da importância do trabalho legislativo? Com certeza. Por exemplo, se o parlamento está fechado, se a Câmara Municipal está fechada, ou a Assembleia está fechada e não está trabalhando num momento de crise como esse, você exige que toda a responsabilidade fique na mão do Executivo. Uma decisão unilateral do Executivo que não passa por nenhum tipo de crivo. E eu entendo o parlamento não apenas como um limitador desse tipo de poder, mas eu entendo o parlamento como um parceiro. Ele representa uma pluralidade muito grande de pessoas, de setores da sociedade. Então, de novo, ele pode trazer perspectivas diferentes. Poxa, será que não é apropriado fazer esse projeto dessa forma? Será que não é apropriado que o auxílio emergencial, por exemplo, tenha um valor mais elevado? Então, ele tem esse papel, um papel de construir em conjunto. E, obviamente, um papel de fiscalização. Porque, no momento de crise, você delegar toda a responsabilidade a uma única pessoa não me parece razoável. Então, o parlamento, nesse momento, inclusive eu vou parafrasear um texto que eu li que foi muito interessante, do Tiago Peixoto, que o parlamento tem um papel de achatar a curva autoritária. Então, no momento quando eventualmente algum executivo, seja uma prefeitura, seja o governo do estado, seja a nível federal, busca ir além das suas prerrogativas, ali você tem uma casa legislativa que vai dizer, não, você não vai passar daqui, eu estou aqui para fiscalizar todas as suas ações, para entender se elas estão de acordo com a Constituição, se elas estão de acordo com valores cidadãos e de acordo com a necessidade de resolução da crise. Então, eu entendo que a gente pode falar que os hospitais são muito relevantes, e são. A gente pode entender que alguns comércios são muito relevantes, e são. Agora, o parlamento também é fundamental. A cidadania não está reservada apenas para um momento de normalidade. A cidadania é ainda mais essencial num momento como esse. Pense em outros parlamentos muito mais antigos. Pega, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, o parlamento britânico não parou. Você pega, por exemplo, em outras situações de crise, o Congresso americano não parou. Por que o parlamento deveria parar numa situação de crise como essa? E aqui eu acho muito salutar a fala do presidente da Câmara dos Deputados de falar, o parlamento não vai fechar. Não vai. A gente vai encontrar a solução que for. Ela pode não ser a ideal, mas ele precisa continuar aberto. Porque o parlamento, ele não representa uma posição, uma ideia fixa. O parlamento é o espaço. Ele é onde as pessoas vão disputar as ideias. Então, se a gente fecha um espaço de debate, o que sobra? Não me parece razoável, não me parece, tanto do ponto de vista da democracia, quanto do ponto de vista da efetividade da resposta que o Estado precisa dar num momento como esse.
Daí o cuidado, né, que precisa ser coletivo, né, para que a gente não reforce esse discurso de que não tem necessidade. Os erros sim têm que ser corrigidos, os desvios têm que ser, enfim, falados e mostrados. Há também muita tecnologia embarcada aí na possibilidade de ler todas essas prestações de conta e poder mostrar quando eles acontecem, né, nos próprios sites dos parlamentos, mas a gente precisa muito olhar também do que está sendo feito de bom. Falar, alardear as decisões, como elas são tomadas, na forma de como elas mudam vidas, né? E de como elas podem impactar. A gente está aí nos últimos minutinhos da nossa live, né? Porque daqui a pouco o Instagram faz cair a nossa conversa. Quero muito agradecer a presença de todos que estão aqui com a gente na sala. Vi que tem muita gente de vários lugares, com várias atividades. Se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer. Mas eu queria também, Luiz, que você falasse um pouquinho do que vocês estão preparando aí para o próximo mês, assim, quais são as atividades que vocês estão promovendo. A gente tem aqui um estudante de administração pública pela UF, né, que está trabalhando justamente essa questão da interação com a sociedade civil, que linguagem é essa que precisa ser trabalhada. E isso é um tema super interessante, né, que surge quando a gente vê o parlamento hoje discutir, que é a linguagem simples, o quanto a gente precisa chegar junto de uma tradução do processo legislativo, do que está sendo feito, para que as pessoas possam participar mais e melhor. Com certeza, Geisa. É aquilo que eu trouxe no começo. A pessoa não é obrigada a saber o que é uma emenda, o que é um substitutivo, mesmo que é um projeto. Ela quer entrar lá e falar, olha, amigo, você me representa, tá? O que vocês estão fazendo? O que você produziu? Mastiga, traz isso de uma forma simples, que eu consiga compreender, entende? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Se a gente quer trazer as pessoas para dentro do processo, para que elas participem, elas precisam entender. Então, por exemplo, se a gente pensar no modelo de uma comissão virtual, onde eventualmente ampliar até a participação das pessoas, poder democratizar mais a participação das pessoas com eventuais comissões virtuais. Como que a pessoa vai participar se ela não entende que está sendo votado? Como que ela vai participar se ela não entende o que está acontecendo naquele processo? Então, precisa ter um esforço da Casa Legislativa, da mesma forma que precisa ter um esforço de experiência do usuário voltado para o parlamentar, precisa também ter um esforço de experiência do usuário voltado para o cidadão. Porque o parlamentar, ele é o usuário meio. Ele está ali dentro, ele está utilizando daquela estrutura. Mas o parlamentar representa, em última análise, o cidadão. Então, o usuário, no final do dia, que independe desse tipo de serviço, é o cidadão. Então, quando você vai fazer um site, quando você vai disponibilizar esse tipo de informação, toma cuidado, coloca esse tipo de informação de fácil acesso no site. Por exemplo, algumas câmaras ainda colocam aquela informação super escondida, você tem que achar um caminho das pedras ali para conseguir encontrar aquela informação. Então, esse é um ponto que é muito importante a gente tomar cuidado hoje. E que eu acho que a inovação traz muito, né, para a prática, que é justamente ouvir quem está usando, né, e saber quais são os públicos que estão envolvidos nesse processo. Seja o gestor que está lá decidindo a compra daquela tecnologia, o usuário inicial, que é o usuário meio, que é o parlamentar, os próprios servidores das casas legislativas, mas também o cidadão, né? Como é que você conecta todos esses desejos, vontades? É sempre um desafio muito grande, mas que você, podendo experimentar, tem muito mais chance de entregar uma solução que responda a esses questionamentos e principalmente aos desejos, né, de participação cidadã que a gente precisa ver tanto acontecer no parlamento, no legislativo. Com certeza, Geisa. E aqui, por exemplo, eu trago um exemplo bem interessante, que é o caso do Lab Hacker na Câmara dos Deputados. Quando eles vão lançar algum tipo de ferramenta, o que eles fazem? Eles chamam a sociedade civil para ir até o Lab Hacker, que fica na Câmara dos Deputados, e perguntar, gente, o que vocês acham? Vocês entendem o que a gente quer expor aqui? Vocês acham que tem que melhorar de alguma forma? Fazem isso presencialmente, fazem isso digitalmente. Não ter medo de conversar com as pessoas. Gente, a sociedade civil é uma aliada aqui nesse processo. Então, como que a gente traz o cidadão, de novo, empreendedores, de novo, acadêmicos, de novo, a sociedade civil que está acompanhando esse processo. Então,
é você entender uma lógica sistêmica, não uma lógica binária. Bem, Luiz, muito obrigada por você ter aceitado aí o convite de participar dessa live do Fórum. Eu acho que a gente tem muito para trocar, porque aqui na Assembleia, esse trabalho do Fórum é um trabalho muito presencial. Eu já tive contato com o pessoal do ITS, eles têm ajudado muito também a pensar formas de ativar e de usar a tecnologia também a favor desse estímulo ao debate que a gente tenta promover, realizando eventos no plenário da LERJ, agora fazendo muitos encontros, também painéis pelo próprio YouTube, Facebook, enfim, utilizando as redes sociais aí para se comunicar melhor e também olhar o que precisa estar no radar dos tomadores de decisão do Legislativo. Então, eu fico assim, vendo muito o trabalho de vocês como algo super importante para o dia a dia nosso, para inspirar e para mostrar que tem muita gente fazendo em vários lugares, né? E a gente pode ir juntos, trocando experiência, conhecendo os erros das pessoas, dar saltos muito maiores, muito mais rápidos para responder às demandas da sociedade. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e tomara que a gente tenha aí muitas outras oportunidades de trocar experiências, que eu acho que sim, são super ricas mesmo. Obrigado, Geisa. Primeiro, quero te parabenizar pelo trabalho do Fórum. Eu tenho visto uma série de debates que vocês estão fazendo que são muito importantes. Eu acho que é um processo de transformação que é de pouco a pouco, mas vocês estão seguindo uma trilha que eu acho muito salutar e eu gostaria muito de dar o parabéns para vocês. E se eu puder deixar um convite para os seus espectadores para eles acessarem o Observatório Legistec, que é onde tem todas as informações, ali você consegue ver mapeamento de todas as casas legislativas de todo o Brasil, e inclusive você pode se cadastrar ali para receber as novidades de todos os webinars que a gente vai estar fazendo. A gente encerrou a primeira fase, a gente está agora replanejando e vai começar a segunda fase já no final do mês, agora de junho, justamente para continuar alimentando, continuar criando esse espaço de conexão entre as pessoas. Estou ansiosa para que participem, que vale a pena. Com certeza, está mais do que convidada. E quero agradecer a todos, agradecer a você pelo espaço, uma honra conversar com você hoje e sempre fico à disposição para a gente continuar construindo um legislativo mais digital, mais efetivo e mostrar o que já está sendo feito e mostrar esse trabalho maravilhoso que os servidores fazem hoje. Tchau, Luiz, muito obrigada e obrigada a vocês que participaram da live com a gente. Tchau, tchau.